E aí galera, beleza? Estamos aqui mais um dia aí para fazer correção de exercícios aí, ajudar vocês na parte teórica, tá? Queria pedir desculpa vocês aí não ter colocado vídeos na semana passada. A gente estava com um projeto novo aí de apostilas para o concurso que vai ter do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Quem quiser, manda um e-mail pra gente, tá? Vai estar na descrição do vídeo o nosso e-mail do Estude Mais, tá? Essa apostila tem 200 páginas, tem mais de 200 páginas, tem 1000 exercícios de todas as matérias que vai ser abordada no concurso do bombeiro. Tem física, química, matemática, legislação pertinente ao bombeiro, lei orgânica do Distrito Federal, português e informática, biologia e emergência pré-hospitalar. Tá? Tem todos os exercícios, tem exercícios da banca também, então o material ficou muito bom, tranquilo? E hoje a gente vai abordar as questões que teve de soldado do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, beleza? Então depois da vinheta a gente vai resolver. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: um eletricista é contratado para refazer o circuito em um alojamento de escoteiros, de modo que a uma determinada hora da noite seja possível desligar todas as lâmpadas e a televisão, sem afetar o funcionamento da geladeira, do aquecedor. Vale ressaltar que nesse novo circuito, o funcionamento das lâmpadas, da geladeira e da TV não deve ser alterado em relação ao circuito anterior, que está representado no esquema a seguir. Considere CH a chave do circuito e fonte a tensão fornecida pela rede. O circuito apresentado pelo eletricista está corretamente apresentado no esquema. Pessoal, então a gente tem que ter uma visão aqui dos circuitos, certo? Saber como é que eles estão, certo? Está em paralelo, está em série, tem que saber isso. Outra coisa que ele falou é o seguinte, que não pode alterar o funcionamento dele, dos equipamentos instalados. O que isso quer dizer? Que a tensão não pode ser alterada da original e não pode ser alterada, por exemplo, a corrente. Porque se você pegar aqui, ó, vou colocar bem aqui no canto. A lei de Ohm diz o seguinte, que a tensão é o produto entre a resistência e a corrente, né? É o famoso URI. E o funcionamento é dado por π, né? É a potência que um equipamento pode gerar. Então, se você alterar tanto a corrente quanto a tensão, vai alterar a potência. Então, a gente tem que escolher um desses sistemas aqui que não altere nenhuma dessas duas variáveis aqui, certo? Então, olha só, essa letra A aqui, ó. A chave estando aqui, ó, o que vai acontecer com ela? Quando ela abrir, a corrente só não vai entrar por aqui. A corrente vai continuar andando aqui, ó. Ela anda aqui, passa por aqui, passa por aqui. Ou seja, a lâmpada e a televisão também vão estar ligadas. Então a letra A não vai servir pra gente. Certo? Olha a letra B. A chave está aqui. O que é essa chave, né? Eu vou ilustrar da seguinte forma. Ao invés de ser esse quadrado assim, que ele colocou no exercício, a gente pode pensar nisso aqui, ó, certo? Então, quando ele ligar o circuito aqui, a corrente vai passar por aqui, certo? Mas, se ela estiver desligada, ela não passa por aqui, que é esse símbolo aqui, que corta o fio, né? Isso é chamado de chave desligada. Então, o que acontece? A corrente vai continuar passando, ou seja, vai passar pela L e pela T, ou seja, pelas lâmpadas e pela televisão. Então, a letra B também não serve pra gente, certo? Olha só a letra C. Se você tiver a chave nesse aspecto aqui, se você desligar a chave, não vai passar corrente nas lâmpadas e na televisão, porque não tem como ela atravessar essa corrente aqui, porque ela precisa dos dois pontos. Ela pode vir por aqui, mas não tem por onde voltar, certo? Então, realmente, ficaria entre a e o aquecedor e a geladeira. Beleza? Só que tem um porém aqui, né?
Realmente, essa condição aqui poderíamos marcar ela. Só que ele falou que não pode ser alterado o funcionamento da lâmpada e nem da televisão. No momento que você coloca duas lâmpadas em série, porque aqui elas estão em paralelo, você está colocando ela em série. Quando você coloca em série, a DDP é alterada, certo? Então, um circuito em série, se você viu na parte da teoria, você vai descobrir que a DDP, a tensão, ela é alterada em série. E isso vai fazer com que a potência caia, certo? Então, a letra C, ela não pode por conta que a DDP altera. E isso vai alterar o funcionamento. Aí, olha só a letra D. Se você tiver uma chave bem aqui, olha o que vai acontecer. Certo? Se você tiver uma chave aqui, ó, se ela estiver aberta, realmente, as lâmpadas e a televisão não vão estar funcionando na hora que ele falou no exercício, né? Então vai estar só funcionando o aquecedor e a geladeira. Se você ligá-las, certo? Se você ligá-las, olha só, ficou o mesmo formato da que ele queria, certo? Portanto, é a letra D. Tranquilo? Um soldado perdido em uma floresta dispõe de uma lanterna cuja bateria deixa de fornecer a tensão elétrica necessária para acender a lâmpada em um certo momento. Lembrando-se de seus estudos de física, esse soldado resolve desmontar a lanterna e retirar de dentro dela os fios e a lâmpada, uma vez que possui ímãs em sua mochila. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta uma maneira possível de o soldado acender a lâmpada da lanterna. Letra A. Conectar os dois fios aos extremos da lâmpada, em seguida um deles no polo norte do ímã e o outro no polo sul. Movimentar o ímã próximo à lâmpada. Fazer uma bobina com um dos fios, conectando as pontas desse fio ao extremo da lâmpada e colocar o ímã próximo à bobina. Letra D. Enrolar um dos fios com várias voltas no dedo, conectando-o ao extremo da lâmpada e movimentar o ímã próximo aos fios. Pessoal, essa questão aqui é uma parte bem teórica, certo? Que a gente vê em elerodinâmica. O que eu posso estar falando para vocês é o seguinte. Um ímã, né, ele não tem eletricidade. Se você pega um ímãzinho, você pluga dois fios, você não vai sentir uma corrente elétrica, certo? O que acontece é o seguinte. A gente tem uma bobina. Não precisa nem ser uma bobina. Pode ser um anel. Pode pegar um anel aqui. Beleza? Vou fazer um anel assim. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Se vocês pegarem um anel, tá? E pegar um ímã, certo? E ficar aproximando ele, vai gerar um fluxo aqui dentro, certo? Vai gerar um fluxo aqui dentro. Esse fluxo, ao ser ligado em um fio, esse anel ao ser ligado em como qualquer dispositivo que seja, vai gerar uma eletricidade. Mas como que isso acontece? Se esse fluxo estiver variando, por exemplo, se você afasta ele, pega esse mesmo ímã, afasta ele desse anel, certo? O fluxo ele vai ser alterado. Por quê? Porque vai ficar assim, ó, tá vendo? Vai diminuir o fluxo aqui dentro. Tá entendendo? Então assim, quando você faz esse exercício repetitivo, né? Se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta, isso vai gerar uma eletricidade, certo? É o que acontece nas usinas hidrelétricas. A queda d'água faz aquelas bobinas, parece umas... parecem aquelas hélices de ventilador. Aquelas hélices nas pontas, se eu não me engano, são ímãs, certo? E isso faz com que haja um fluxo, entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? Vai por mim, é mais ou menos isso. Então o que acontece? Para gerar eletricidade tem que haver o quê?
fluxo, tem que ter a aproximação e o afastamento do ímã. E olha só o que ele fala na letra C. Fazer uma bobina com um dos fios, tá certo. Conectando as pontas desse fio ao extremo da lâmpada e colocar o ímã próximo à bobina. Se você deixar próximo, não vai gerar eletricidade, certo? Mas olha a letra D. Enrolar um dos fios com várias voltas no dedo, que ele está fazendo uma bobina assim, ó. Certo? Um senoide que chama, eu esqueci o nome que dá esse aqui. E aqui vai passar corrente elétrica. Certo? Na verdade, a corrente elétrica é por aqui. Aqui que vai passar o fluxo magnético, ó. Beleza? Quando acontece isso, aí ele fala o seguinte, ó, conectando o seu extremo da lâmpada e movimentar o ímã próximo aos fios. É exatamente isso, é ficar fazendo isso aqui, ó, com o ímã. Isso vai gerar um fluxo, consequentemente vai gerar corrente elétrica, entendeu? Aí a lâmpada acende. Então, portanto, é a letra D. Se eu falei alguma coisa errada, pode escrever. Eu acho que eu falei tudo certinho, porque isso aqui é um sistema, são aparelhos que se vê na teoria, entendeu? Então, se eu falei alguma coisa errada, eu acredito que não, mas pode deixar nos comentários que a gente vai estar ajudando vocês, beleza? Então, portanto, é a letra D. As grandezas físicas são classificadas como escalares e vetoriais. Assinale a alternativa que apresenta grandezas escalares, certo? Então, olha só, vamos analisar questão por questão. Tempo. Tempo, ele é para ser vetor. Vamos lá, primeiro, para ser vetor tem que ter três coisas. Tem que ter módulo, ou seja, o valor, tem que ter direção e tem que ter sentido, certo? Para ser vetor. Aí a gente simboliza com esse tracinho aqui. Para ser vetor, o tempo ele é vetor? O tempo ele tem módulo? Tem. 2, 3, 4, 5. Mas ele tem módulo, certo? Mas ele tem direção? O tempo foi para lá, o tempo foi para cá? Não tem, nem sentido. Então o tempo, a gente chama que ele é uma grandeza escalar, certo? Massa, mesma coisa, certo? A massa, ela tem módulo? Tem, certo? Ela tem módulo, mas ela não tem direção e nem sentido. Não faz nem sentido ter direção. A massa para tal lugar e tanto, certo? Então não tem nem sentido. Então a massa também ela é o quê? Ela é escalar, tá? São grandezas escalares, ou seja, não são vetoriais. Velocidade, aí que tá. A velocidade, ela tem módulo? Tem módulo. 80 km por hora. Ela tem sentido? Tem. Pode ter andado na vertical, né? Na horizontal, certo? Na diagonal, certo? Tem direção, na verdade. E sentido? Direita ou esquerda, para cima ou para baixo, beleza? Então, a velocidade, ela é vetorial. Portanto, a letra A a gente já descarta. Letra B, velocidade, já descarta também, certo? Mas vamos lá. Deslocamento, aceleração e peso. Peso é força. Peso é força. Se é força, tem módulo, tem o sentido que essa força é aplicada e tem a direção que essa força ela é aplicada, certo? No caso do peso, o sentido e a direção é na vertical e o sentido é para baixo, beleza? Aceleração, mesma coisa. A aceleração ela é vetorial porque ela tem módulo, ela tem direção e tem sentido, certo? Se a aceleração ela é negativa, significa que está contrária ao movimento. Então ela realmente tem direção e tem sentido. Eu te dei um exemplo, certo? Deslocamento. Vamos lá, eu vou deixar o deslocamento por último. Olha só a letra C. A letra D. Deslocamento, tempo, volume e energia, certo? E olha a letra C. Distância percorrida, massa, trabalho e volume. A letra B a gente já eliminou por conta da velocidade, então ficaria entre C e D, né?
temos distância e deslocamento, que eu vou deixar por último. Massa, letra C, massa é o que a gente acabou de achar, de explicar aqui, que ela é escalar. Trabalho, trabalho é energia. Energia, ela não tem sentido e nem direção, ela tem módulo, certo? Aí você pode pensar, mas o trabalho é negativo, certo? Porque na velocidade, quando a velocidade ela é negativa, significa que ela é contrária ao movimento que a gente estipulou para ser positivo. Mas o trabalho sendo negativo, significa que ele recebeu o trabalho, certo? Então o trabalho também ele é uma grandeza, ele é uma grandeza escalar, tá? Ele só tem módulo, beleza? E volume é a mesma coisa, né? É metro por metro por metro, por exemplo, metro ao cubo, certo? Não tem direção nem sentido, ele só tem módulo. Aí a gente fica o quê? Distância percorrida e deslocamento, né? O que acontece? Distância percorrida é o quanto andou, seria o nosso D, certo? É o quanto andou. Deslocamento é para onde ele andou. Ele se deslocou para a esquerda, ele se deslocou para a direita, entendeu? Parece a mesma coisa, mas não é, tá? Portanto, vai ser a letra C de casa, beleza? As máquinas térmicas são muito utilizadas pelo homem e estão presentes desde a antiguidade em seu cotidiano. Em uma das primeiras máquinas inventadas de que se tem registro foi a máquina de Heron. A segunda lei da termodinâmica aplicada às máquinas térmicas, que operam em ciclo, é uma das leis que regem o funcionamento dessas máquinas. Segundo essa lei, é correto afirmar que... Pessoal, então vamos só relembrar aqui como é que funciona a máquina térmica, né? A gente tem a máquina térmica, certo? Aí temos a fonte quente, que é onde entra o calor. Temos a fonte fria, certo? Que entra o calor mais frio. E temos aqui onde vai ser realizado o trabalho, certo? Então, o que vai acontecer? A energia que vai entrar aqui da fonte quente, certo? Vai transformar aqui, parte dela vai sair como trabalho, parte dela vai sair como fonte fria, certo? Então, o que vai acontecer? Nem tudo vai ser trabalho, nem tudo que entrar vai virar trabalho, nem tudo que entrar vai sair pela fonte fria. Vai ter um meio termo aqui, certo? Então, olha só, a letra A diz o seguinte: uma máquina térmica pode ter rendimento até de 80%. Não, pode ter rendimento até 90%, até 99%. Ele não pode ter rendimento de 100%, certo? Esse é o rendimento que ele não pode ter, beleza? Porque não existe nenhuma máquina térmica com rendimento de 100%. Uma máquina térmica sempre converte todo o calor retirado da fonte quente em trabalho. Foi o que eu acabei de falar. Ele não tira todo, é uma parte. Uma máquina térmica sempre rejeita parte do calor retirado da fonte quente para a fonte fria. Essa aqui seria uma boa para responder, né? Vamos dar uma olhada na letra D. Uma máquina térmica possui um ciclo cujo calor retirado da fonte quente é sempre igual à soma do calor, a soma do trabalho e do calor rejeitado da fonte fria. Por que está errado? Ele está dizendo o seguinte, que a fonte quente vai realizar trabalho e vai passar para a fonte fria, sempre. Eu marquei a letra C e parece que o gabarito também foi a letra C. Por que a letra D está errada? Pessoal, energia, que é o que entra na máquina, ela pode ser dissipada de várias formas. Energia pode ser dissipada pelo som, entendeu? O aquecimento dela aqui, ó, nessa parte aqui, pode também, é uma energia dissipativa. Então, nem tudo que sai como trabalho e nem tudo que sai como fonte fria, a soma deles foi a fonte quente. Foi isso que eu pensei,
beleza? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, deixa no comentário que a gente pode estar analisando. Então, por conta disso, eu considerei a letra D errada e marquei a letra C. Sempre rejeita parte do calor retirado para a fonte fria. Então, ele sempre vai retirar parte daqui para cá, parte. Não está dizendo que vai ser tudo, beleza? Um gás ideal encontra-se confinado em um recipiente fechado, cuja pressão é de 2 atm. A temperatura 27 e o volume 1 litro. Ao aquecer esse gás até a temperatura 627, mantendo a pressão constante, o gás, o que acontece com ele? Então, olha só, primeiras coisas que a gente tem que saber é o seguinte. Ele deu a pressão, que é 1 atm, certo? A pressão inicial. Desculpa, 2 atm. 2 atm. Só que a pressão final também é 2 atm. Então a gente está trabalhando com uma transformação que isobárica, né? Transformação constante, pressão constante. Aí ele diz o seguinte, que a temperatura inicial é de 27 graus Celsius, certo? Só que não pode estar em quê? Em Celsius. Vamos transformar para Kelvin. É só somar 273. Então 27 mais 273, 300 kelvins, certo? Aí ele diz que a temperatura final era quanto? 627 graus Celsius. Transformando para Kelvin, dá 900 Kelvin. 627 graus Celsius, transformando para Kelvin, vai dar mais 273, dá 900 kelvins. Beleza? Aí, olha só. Ele quer saber o trabalho. O trabalho de um gás a uma pressão constante é dado por P delta V, certo? Lembrando que esse P aqui tem que estar em Pascal. Então vai ser o quê? Pressão 2, porque ele deu que 1 atm é 10 a quinta Pascal. Então vai ser 2 vezes 10 a quinta Pascal, vezes delta V, certo? Então a gente tem que descobrir quem? O volume final, porque o volume inicial ele deu, que era 1 litro, certo? Então a gente tem que descobrir o volume final. Como é que a gente descobre isso? PVT por Votov, certo? Como a pressão ela é constante, então corta, né? Volume inicial 1, temperatura inicial 300 kelvins. Volume final, que é o que eu quero saber, sobre temperatura final, 900. Certo? Aí, olha só, você já pode pensar direto. Se daqui para cá aumentou, foi de 300 para 300, é porque multiplicou por 3. Então, aqui, necessariamente, também tem que ser multiplicado por 3, para manter a fração igual. Certo? Então, aqui vai ficar o quê? 1 vezes 3, 3. 3 sobre 900. Então, o nosso 3 aqui foi quem? O volume final, certo? Então, ele ficou com 3 litros. Beleza? Entenderam isso aqui? Então, vamos lá. Aí, olha só. Trabalho é 2 vezes 10 a quinta vezes a variação do volume. A variação do volume foi de quê? De 1 para 3, certo? E é o que? Variação final menos inicial, certo? Se é final menos inicial, vai ser o que? 3 menos 1. Então, o trabalho vai ser 4 vezes 10 a quinta joules. O trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, é porque ele realizou o trabalho e não sofreu trabalho, certo? Portanto, vai ser a letra A. Realiza um trabalho de 4 vezes 10 a quinta joules. Beleza? Então essa foi a resolução das questões de física para soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Se você gostou, dá um like, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Qualquer coisa, comente, tá? Que você vai estar ajudando a gente no nosso canal. Beleza? Valeu!